Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O céu está carregado e não estamos falando sobre previsão do tempo. A aviação agrícola brasileira enfrenta cenário de turbulência econômica e o epicentro vem de fora. A recente ameaça dos Estados Unidos de aplicar taxa de 50% sobre produtos brasileiros, somada à já existente tarifa de 35% sobre o Canadá, país fabricante das turbinas usadas na indústria aeronáutica norte-americana, coloca o setor diante de um desafio de proporções internacionais. Como seguir voando com precisão quando o combustível encarece, a inflação aumenta, o motor encurta e o cenário político oscila a cada discurso? Quem assume o manche dessa conversa no episódio é o economista e pesquisador Cláudio Júnior Oliveira, diretor de operações do SINDAG. Ele traduz com clareza o que essas turbulências significam para o presente e o futuro do agro brasileiro. E o reflexo é direto. Afinal, a aviação agrícola cobre mais de 140 milhões de hectares no país, movimenta bilhões de reais e também carrega sob as asas a missão de manter a produtividade, a sustentabilidade e a competitividade do Brasil no topo. Nosso convidado fala sobre crescimento da frota, desafios regulatórios, formação técnica, mitos que insistem em circular e os impactos concretos da desinformação sobre o setor. Tudo com o conhecimento prático de quem vive o campo, o Congresso e o céu. Uma conversa que mostra que, mesmo em meio à tempestade, tem muita gente pilotando com responsabilidade, propósito e visão estratégica. Um exemplo claro de como, no agro, o pouso seguro começa muito antes do avião decolar. Cláudio Júnior Oliveira, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone, cara. Aproveitando a tua vinda aqui junto com a equipe do SINDAG a Cuiabá, passaram no estúdio do Canal Rural e falaram, vamos aproveitar para bater um papo no podcast também, trazer um pouco de novidade, um pouco da realidade do setor e do momento atual que o setor da aviação agrícola vive no país. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Eu que agradeço demais a oportunidade aí, Patrone, para falar desse setor que é apaixonante, né? Eu estudo ele há muitos anos, então falar sobre ele, além de trabalhar, eu juntei o trabalho com prazer, né? Porque é um prazer poder falar de uma atividade tão importante e relevante para o país. Bom, você é diretor operacional, né, do SINDAG, é economista, PhD em administração, e antes de eu trazer um pouco da tua história, como é conhecer um pouco mais de você, como é habitual aqui no podcast, eu vou aproveitar a palavra economista, a tua, né, formação, para que você nos dissesse exatamente que momento a gente vive agora no que diz respeito à preocupação do setor com a nossa geopolítica mundial e com taxação de um lado, ameaça do outro. Como é que está isso refletindo no setor de aviação? Preocupação enorme, né? Porque afeta em todas as pontas do setor. Ano passado nós tivemos uma inflação do setor aeroagrícola de 18%. Como vai repassar isso para o produtor rural e ele depois repassar para a população em geral quando se fala em alimentos, né? Então nós já viemos desde ano passado com os desafios em relação à inflação. Hoje nós temos no SINDAG um índice específico chamado IAVAG, onde nós contemplamos ali as principais variáveis, que é petróleo, etanol, porque nós temos 20% da frota movida a etanol, o INPC, que é um índice utilizado para funcionários e calcular essa parte, e o dólar junto com a inflação americana. Aí pega muito forte. Bom, se nós temos uma inflação alta dentro do setor, nós temos também o desafio agora da taxação de 35% para o Canadá. Quer dizer, os motores turbinas são fabricados lá no Canadá e são colocados nos Estados Unidos para construir o avião. E a peça mais cara, e eu diria que mais de 80%, é o motor, né? Que é fabricado lá no Texas, inclusive estava em novembro lá na fábrica. E de lá vem para o Brasil. Então pode ter uma dupla taxação aí de Canadá para Estados Unidos para o Brasil. Tem muitas discussões ainda em volta deste assunto. Também nos preocupa, obviamente, a taxação dos produtos brasileiros para os americanos, porque os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Primeiro é China, Estados Unidos, depois Argentina. Então quer dizer, se ficar caro para enviar para os Estados Unidos, vai reduzir a nossa produção. Ou vai aumentar muito o produto, vai estocar produto aqui no Brasil, pode baixar preço e eles vão querer cortar a aviação agrícola. Por quê? O setor ele tem um potencial muito grande na soja e na cana-de-açúcar principalmente, que depende 52% da aviação agrícola. A cana entrega 100 bilhões de reais para o país.
Quer dizer que sem aviação agrícola, corta pela metade, mas também a aviação agrícola depende do setor da cana, porque precisa trabalhar. Nós temos 29 culturas hoje. Quando falamos de aeronaves, temos que falar de aviões, helicópteros e os não tripulados, nós temos os drones. Então, nessa pegada aqui, Patrone, vai uma quebra violenta, desde a compra do material, dos equipamentos, até o fornecimento para a produção agrícola fornecer para os Estados Unidos. A preocupação é enorme nesse momento. O nosso cuidado hoje dentro das instituições em Brasília, junto ao governo federal, junto à Câmara Federal, é uma intervenção imediata, né, do governo federal em relação a essa discussão nos Estados Unidos. Porque hoje a preocupação não está só aqui no Brasil, mas também está lá. Os próprios produtores americanos também estão preocupados, os fabricantes estão preocupados. Quer dizer, estamos vivendo um momento complexo na geopolítica e na economia internacional. Agora, a situação fica mais complicada quando a gente, por exemplo, vai ter que ser na base do diálogo, evidentemente, porque num caso como esse, nem mesmo a aplicação da lei da reciprocidade, por exemplo, resolveria. Pelo contrário, vocês teriam também problemas para trazer, né, os produtos para cá. Exatamente. E nesse momento, qualquer fala de qualquer presidente ou secretário de Estado ou até alguma agência reguladora, ela é complexa, ela causa uma tensão enorme. A economia, ao mesmo tempo que ela parece ser forte, ela é muito frágil, porque a fala de um presidente, uma brincadeira, um diálogo mal colocado em uma reunião internacional causa uma ruptura de negócios muito grande que afeta todas as empresas no país. Quer dizer, nós falamos em 4 variáveis. Petróleo. Quando deu a guerra na Ucrânia e agora do Irã, eles fecharam um lugar onde envia 20% do petróleo mundial. Quer dizer, vai afetar aqui a aviação agrícola. Nós temos muitas aeronaves movidas a querosene. Então, vai afetar não somente aviões, mas também toda a frota de caminhões do país. Vai afetar tudo. Então, quer dizer, é um conjunto de coisas. Se reduzir a aviação agrícola no país por algum motivo, por algum processo, vai reduzir a produção, porque a aviação é responsável por em torno de 25% a 30% das aplicações, mas ela está nos 8 maiores estados do país em produção agrícola. 87% da frota está em 82% da maior produção agrícola do país, que são os 8 estados brasileiros. Então, onde tem grande produção, tem avião, porque a entrega é gigante, né? Incomparável, 400 hectares por hora, você precisaria de 400 pessoas aplicando, mais de 400 pessoas, porque ela faz 1 hectare por dia. Trator precisaria de mais de 10 tratores aplicando. Então, quer dizer, um impacto geopolítico, ele intervém diretamente nas empresas do Brasil. Por isso que nesse momento é uma tensão muito grande, uma tensão generalizada em todos os setores da economia, na indústria. Eu participo do COAGRO, que é o Conselho da Agroindústria da Confederação Nacional da Indústria. Estamos no IPA também, que está conectado à Frente Parlamentar do Agro. E a preocupação é enorme da indústria e também do agro, porque a gente vê o momento de guerra lá fora, fechamento de áreas onde passam os navios de petróleo, nós vemos as taxações que Trump tem colocado por uma visão também geopolítica. Tudo isso compõe uma inflação que vem pesada do ano passado com dólar alto, caindo agora, né? Mas aí nós temos uma série de fatores para vir pela frente para a gente poder resolver e entender um pouquinho isso tudo que está acontecendo. Pois é, esse é o ambiente que a gente vive agora, desafiador, né? E muito claro pelo que você disse, os pontos principais aí, o porquê que é tão desafiador, inclusive para o setor aeroagrícola. Vamos lá, só para a gente cumprir o protocolo aqui, Júnior, me fala um pouquinho da tua história, cara. Você é natural de onde? Como começa a tua ligação aí com o agro, com a aviação? Bom, eu vim lá do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, né? Nasci em Novo Hamburgo, mas morei minha vida inteira em São Leopoldo e vim de uma família muito humilde que não tinha ligação nenhuma ao agro, nada, à indústria, porque a região era só indústria, né? Então, eu tenho que estudar. E fui estudar um colégio técnico, que era de graça. Fui lá, meu mês, fiz a inscrição, passei na prova e fui estudar mecânica, técnico em mecânica. Aí com 12 anos conheci minha atual esposa, com 21 casei, mas fui estudar, né? Fui estudar marketing, fui estudar administração, fui estudar economia. Eu tenho 3 formações, né? Economia, administração e marketing. E eu vi que eu precisava lidar com as pessoas e não entendia muito. Fui fazer psicologia organizacional para entender de ser humano, né? Porque não tem uma atividade no mundo que não precisa entender de ser humano. Bom, aí a paixão pelos estudos vieram do pai, que faleceu ano passado, inclusive. Ele me deu 3 demandas em 1984. Eu faço aniversário em janeiro, 2 de janeiro, e ele sentou comigo. Só dia 4 de janeiro, tá pertinho. Então podemos fazer uma festa junto aí.
Mas, basicamente, ele sentou na cama e disse, filho, você tem 3 coisas para fazer na vida. Primeiro, amar a Deus, porque ele era extremamente religioso. Segundo, cuida bem do teu tempo que ele passa. E terceiro, vai atrás do teu canudo. Então, eu fui fazer o mestrado, fui fazer o doutorado lá na Unicinos, no Rio Grande do Sul, uma universidade muito antiga. E quando eu entregar esse último canudo para ele, eu dizia para ele que ele estava com câncer terminal, eu dizia, pai, segura até março, que eu quero te entregar o último canudo. A gente brincava e ria, chorava ao mesmo tempo, né? Uma tempestade de emoções. Não deu para entregar, mas ele sentiu muito orgulho de mim e é a coisa mais importante da minha vida. Recebi uma condecoração também do Comando Aeronáutico, que fiz uma homenagem para ele. E a Universidade de Brasília estuda ciências florestais e me convidou para estudar. Agora, como é que eu entrei na aviação agrícola? Simplesmente acharam o meu currículo em uma agência de Porto Alegre, não conhecia nada, estudei 6 meses o setor para poder conectar e entender mais, né? E foi apaixonante, porque o agro, ele é muito grande, né? Imagina, juntar aviação com agricultura, aí você entra no DSEC, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, né? Qual é a conexão com a agricultura? Tem tudo a ver, né? E aí a gente vê esse mundo mágico que me encantou e olha, vou dizer para você, não sei se vou sair um dia, porque é maravilhoso ele. E você está há quanto tempo já no setor? Já estou há 8 anos e quase 8 anos e meio nesse setor. Acabei construindo uma tese de doutorado sobre ESG dentro do setor. Agora o pós-doutorado na UNB está sendo sobre descarbonização de aeronaves. Então tá muito forte. Entrei num momento de extremo... um momento pesado, projetos de lei querendo restringir, proibir operações em todo o Brasil, e pude ver que realmente tem pessoas sérias, né? Temos muitos mitos, mas pouco estudo sobre o setor. Isso deu para analisar, porque nós temos muitas engenharias agronômicas que não têm uma disciplina de aviação agrícola. Então se cria muitos agrônomos no país, se constrói muitos agrônomos com pouco conhecimento de pulverização aérea. Eu estava com a Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, agora em novembro, e eu pude ver que eles estudam muito, há muitos anos já. Eles têm 3.600 aviões, nós temos 2.722 aviões aqui no Brasil. Só que a gente cresce muito mais. O piloto de lá trabalha 25% do ano, patrônio. Aqui trabalha o ano inteiro, não para. A gente tem um clima tropical bom pra caramba, pra muita coisa, mas pra praga e doença no campo. Então, a gente vê que o Brasil tem um potencial gigante. Exatamente. E precisa melhorar a educação. Os clientes da Agrosol tiveram uma produtividade surpreendente nesta safra de soja. Mesmo com os desafios climáticos em algumas regiões, quem investiu nas sementes da empresa colheu excelentes resultados. Em Sinop, o grupo Pascoaloto plantou a cultivar Brasmax, Olimpo e Pro e alcançou uma média de 90,5 sacas por hectare, em uma área com mais de 1.000 hectares. Já em Brasnorte, o produtor Jorge Pires de Miranda optou pela Brasmax Sparta I2X e viu sua lavoura bater entre 102 e 105 sacas por hectare. E qual o segredo de tanta produtividade? Escolhas bem feitas. As cultivares certas, aliadas às novas biotecnologias, garantiram mais sanidade no campo e, com isso, mais rendimento. E nem bem terminou a safra 24-25, a Agrosol já está olhando para frente. A equipe técnica já trabalha na avaliação de novas cultivares que devem reforçar o portfólio da empresa na próxima temporada, gerando ainda mais estabilidade e resultados para os agricultores. Porque o produtor sabe, cada saca a mais conta e faz diferença no bolso. E pode seguir confiando na qualidade das sementes Agrosol. Muito legal. E aí você traz essa realidade do setor com 2.722 aeronaves, né? E em dezembro, no episódio número 192, eu conversei com o Gabriel Colli, né, que faz parte da equipe de vocês. O episódio chama Voando Mais Alto e a gente falou bastante sobre a realidade, os desafios do setor, né? Inclusive, eu lembro que eu estou lendo aqui que a gente trouxe naquele momento a data do início da aviação agrícola aqui no Brasil, 1947. Então a gente tem aí 19 de agosto de 47. E nesses anos, né, nessas décadas que se decorreram, o setor iniciou, venceu alguns desafios, se consolidou e vem numa crescente, embora um momento turbulento, como você destacou.
E vocês têm um estudo, você mencionou que faltava muito estudo, e vocês têm vários estudos que apresentam números, realidades, projeções, importância econômica, geração de emprego, geração de renda, né? E também combate a mitos. Me fala um pouquinho desse trabalho que vocês têm realizado, inclusive com o estudo que está nas mãos agora. Cara, sempre muito bom falar no Dr. Araújo. Ele é um gênio, tá? Hoje ele está com uma idade mais avançada, ele começou os estudos em 2009 e eu tive a honra de continuar ele agora nos anos anteriores. Primeiro que a frota ela cresce mais de 4% ao ano, ela não para de crescer. Eu ainda não vi o fim dessa curva que só cresce. E isso, como pesquisador, a gente sempre fica analisando quando é que vai começar a decrescer, né? Mas de fato não vimos ainda. A frota é feita no levantamento com base na ANAC, na Agência Nacional de Aviação Civil, e ela vem crescendo desde 2009, 2010, que esse estudo começou a ser trabalhado. Está crescendo 4% ao ano, o que cresce é a soja no Brasil. A soja cresce mais de 4% há 20 anos. A gente levantou os dados do IBGE, a cana cresce mais de 3%, então quer dizer, crescemos mais que a própria cana-de-açúcar, que é mega importante para o país em relação a etanol, biocombustível, um monte de coisa. Ela vai passar a frota brasileira de 3 mil aviões em 2026. Nós estamos crescendo mais que os americanos. Claro, o clima tropical, ele propicia tudo isso, só que a aviação ela não entrou ainda na agricultura brasileira, na agricultura. O que se aplica hoje de avião? De 25% a 30%. Então tem muito campo para atuar. Como o Brasil tem a vocação agrícola, nós dependemos aí 25, 26, 24, fica dançando ali no PIB. A dependência da agricultura para o país, quando a gente fala em agroindústria, tem muito mais gente envolvida. Quer dizer, o grau de dependência que o Brasil tem da agricultura fomenta a produtividade elevada. O Brasil tem aí 8% de terra agricultável. 8%. Segundo os dados da NASA, 2017, ali junto com a Embrapa, era 7,8%, deve estar em 8,2%. Quer dizer, a gente produz muito em pouco espaço. A Europa passa de 60% de utilização da área. Mas não tem avião lá. Primeiro que eles são clima temperado, né? Nada a ver, né? Não podemos comparar uma coisa com a outra. Clima temperado não propicia doenças e pragas tão agressivas como no Brasil. Mas quer dizer, essa postura do Brasil de ter uma vocação agrícola requer mais produtividade na mesma área. Como tem essa pressão mundial por sustentabilidade, e a minha tese de doutorado foi sobre ESG, nós temos que produzir mais na mesma área. Por isso que lá no Paraná e São Paulo, os caras estão tirando três safras, sendo 2 de soja e outra no meio, de milho ou centeio, cevada. Os caras estão fazendo 3 safras, porque só avião. Então, na hora que o produtor rural ele entender a capacidade que ele vai aumentar de produção com um avião, com um helicóptero, ou mesmo com um drone, que pode pegar a parte tratorizada de maneira ainda mais rápida, ele vai ver que a produção vai crescer. Nós temos comunidades pequenas, quilombolas, no Espírito Santo, comprando drone agrícola. Quer dizer, quando nós nos apropriarmos de fato de uma tecnologia que pode entregar 10, 20, 30 vezes mais que outras tecnologias, a agricultura ela vai crescer muito mais e ocupando menos área. Quer dizer, uma sustentabilidade absurda, não vista no mundo inteiro, porque nós temos vocação agrícola, nós temos necessidade econômica, nós assumimos o papel de ser um país agrícola, então a gente precisa ser muito bom no que faz. Excelente. E o estudo traz o quê? Bom, o estudo traz aí o crescimento da frota, que citamos agora, vamos passar de 3 mil aeronaves. O estudo traz também a quantidade possível de hectares atendidos no país. 2024, 140 milhões de hectares atendidos no país. E isso, nós vamos... claro, somando safra, segunda safra, né? Somando... Conta. Exatamente. No Brasil tem 90 e poucos milhões de espaço. Só que nós temos que considerar que o avião passa de 4, 10, 20 vezes no mesmo local. No algodão, 10 a 20 vezes ele passa no mesmo local. Nós consideramos aqui a aplicação de uma aeronave. Nós temos aeronaves no país que fazem 8 mil hectares a 400 mil hectares. Tem piloto que consegue fazer 450 mil hectares por safra. Olha só. É muita coisa, mas eles são outliers, que nós chamamos na pesquisa, são poucos. A média geral ficou 50 mil hectares por aeronave. Mas aqui a gente não pode atribuir, mas então meu piloto não está fazendo tanto, está fazendo... Não, é uma média ponderada. Deixa bem claro isso aí, para não gerar uma cobrança depois. Ali. Exatamente, a pesquisa trabalha com média, né? Isso, boa, obrigado pelo toque aí. Mas ele consegue fazer aí de 8 mil a 450 mil hectares. A média geral, que nós temos mais aviões pequenos do que grandes, dá 50 mil hectares. Então, esse número nos traz a 140 milhões, que pode chegar a 170 milhões em 2028.
É muita coisa. Então nós vamos ter que aumentar o percentual de 25%, 30% para 35%, provavelmente. E tem uma outra pegada que traz o estudo aqui, que é quanto entrega em relação a bilhões de reais. Aí nós vamos para os números. A aviação agrícola em si, ela entrega na prestação de serviço em torno de 8 bilhões de reais para o país. Entrega em 2024, 2025. Ela vai chegar a 10 bilhões de reais na prestação de serviço. Quanto entrega em relação à compra de aeronaves? Nós vamos chegar aí a 1 bilhão 200 milhões de reais só na compra de aeronaves. Então, somado aí, esse ano, 10 bilhões de reais, prestação de serviço e compra de aeronaves que o setor entregou. Agora, onde é que está o maior impacto? Está nas culturas que atende. Nós levantamos as 5 principais culturas que a aviação agrícola atende no país, que são, né, a soja, que aí está em primeiro lugar. A soja entrega aí em torno de 320 bilhões de reais em termos de números absolutos, né? Para ser mais preciso, 348 bilhões de reais. A soja depende 10% da aplicação aérea. Então nós já temos aí 35 bilhões de reais que o avião entrega na cultura da soja. A cana-de-açúcar tem um grau de dependência de 52%. Cana é alta, é fechada, não tem como entrar tratorizado ali. Então esse estudo que foi feito do ProUma, nós utilizamos como base, mas na minha visão ainda tem um grau de dependência maior. A cana entrega 101 bilhões. Aí você soma isso, a aviação agrícola entrega 52 bilhões de reais. Você pega 34 bilhões lá na soja, mais 52 bilhões lá na cana-de-açúcar, o milho entrega 16 bilhões, o arroz irrigado 7 e no algodão 3 bilhões. Somado a isso, nessas 5 culturas, a aviação agrícola entrega 114 bilhões de reais. Nós não estamos trazendo aqui as 29 culturas, porque de fato essas são as principais culturas que a aviação agrícola atende. Mas nós temos a banana, que entrega muito, né? O que a aviação não entrega? Lá no pimentão, na cebola, esse tipo ela não entrega, mas nas grandes culturas ela entrega. E não é só alimento que a gente está falando. Nós estamos falando do impacto da indústria têxtil, quando falamos em algodão. Nós falamos do impacto na indústria de eletrônicos, as placas de computadores, está lá no florestal, nas árvores. O que mais cresce no país é a área florestal. Investidores botando recursos nessa área. Sente que está estável o país, eles vão lá e colocam o recurso. A área florestal está crescendo demais na Bahia, em vários estados. São Paulo, então, está assumindo esse papel agora. Cresceu. O Mato Grosso do Sul já é uma referência há muitos anos. E ali, não está aqui no estudo, estamos levantando o dado, a aviação agrícola está. Tanto em drone, no início da cultura, nos primeiros 6 meses, precisa matar ali, etc. Fazia com bombinha costal. Hoje não precisa, vai com drone. E lá na copa da árvore, quando tem um fogo que ataque, etc. Quer dizer, a relevância do setor, ele passa só da prestação de serviço, que chega a 8 a 10 bilhões, para chegar a 114 bilhões atendendo culturas específicas no país. Então o estudo traz isso, traz a questão de ocorrências aeronáuticas também, regulamentação utilizada no setor, enfim, é uma série de informação que nos orgulha muito. E fala o nome do estudo para a gente aqui, Cláudio. Perspectivas Econômicas e de Sustentabilidade Aeroagrícola 2025. Isso, quem tiver interesse consegue acessar com vocês, né? Qualquer e conhecer. Lugar. Isso é fundamental, né? Porque a gente tem, entre os mitos, até foi um dos pontos do bate-papo com o Gabriel Colli naquele episódio no 192, e deixo aqui também o espaço para que você fale sobre isso. A gente combate mitos justamente com informação, com dados, né? Como dizem, contra fatos não há argumentos, né? Contra dados concretos, dados estudados, levantados e apresentados, a gente consegue fazer uma defesa mais ampla diante de quaisquer críticas que sejam infundadas, evidentemente. Queria que você falasse sobre isso. Essa fala é mega importante para o setor e para o Brasil. Houve o caso da proibição no estado do Ceará da aplicação aérea em 2019. Bem no início de 2019, o governador sancionou. E eu entrei na área de projetos de lei exatamente no período. Proibiu e eu entrei nessa área. Nesse ano, 2019, segundo o boletim epidemiológico do governo do estado do Ceará, aumentou a contaminação por defensiva agrícola no ano 2019, exatamente no ano que proibiram a aplicação aérea. Claro que nós temos muitas variáveis que afetam essa questão, mas uma eu vou citar. Uma pessoa aplica 400 hectares, você precisa de 400 bombinhas costais. Por quê? Eles têm banana, aliás, tinham muita banana no sul do estado do Ceará. Perderam boa parte da produção, por isso que saiu na resenha regional do Banco do Brasil, o estado do Ceará em último, decrescendo menos 7,4% da sua agricultura. Quer dizer, nós temos 2 fatos. Primeiro, contaminação e segundo, queda econômica. Contra números, contra fatos, não há o que se argumentar. Nós precisamos entrar na consciência, né? Esse ano voltou a aplicação
no estado de Ceará por meio de drones. Por quê? Afetou toda a produção agrícola do estado. Embora o estado seja maravilhoso na parte turística, gosto muito. Quando eu casei, o estado que eu visitei foi lá, foi bom pra caramba, gosto de ir muito pro Ceará. Agora, a agricultura ela precisa ser mais pujante naquele estado. Tem mamão, tem banana, tem uma série de outras culturas que podem ser atendidas pelos drones agrícolas. Só que se eles quiserem crescer, vão ter que partir para algo maior, né? Ou drones maiores, ou aviões autônomos, né? Que estão chegando, 300 litros, ou os aviões 900 litros, porque a banana é em áreas irregulares, com montanhas, etc. Então, você precisa de tecnologia. E se eles quiserem crescer, vão ter que seguir o exemplo do Mato Grosso do Sul, que ficou em primeiro lugar na resenha regional do Banco do Brasil, um estudo extremamente competente para dizer sobre o crescimento do setor. E só 2 pontos aqui sobre esses mitos que me toca bastante, porque eu tenho filhos peludos lá em casa, viu, patrão? Gosto muito deles. Tanto cachorro como gato, gosto de bicho. É o pai de pet. Adoro também. São parceiraço, né? Estão sempre do lado da gente. Eu soube que, pela mídia, que morreu 40 cachorros na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, porque um avião agrícola passou lá. Qual foi o meu posicionamento? Primeiro, ligar para a polícia ambiental, ligar para prefeito, ligar para todo mundo, mobilizar a cidade para entender que avião foi esse. Porque, de fato, não tem como matar um cachorro a pulverização por um avião. Liguei para técnicos dessas grandes empresas fabricantes e eles me disseram uma gota muito pequena, ainda junto com água. Imagina assim, pega aqui uma quadra enorme aí da sua cidade e você joga um baldinho, tá? Um baldinho de 10 litros ou de 20 litros com água e ainda 10, 20% é produto. Você joga nessa quadra inteira aí. Vai virar nada, é muito fraco. Para o produto em si, para a cultura em si, ela é boa, mas não vai causar dano assim. Então fomos lá, entrei nas vielinhas do bairro, mal podíamos entrar, era bem estreito mesmo. Cheguei numa casinha, tinha uma menina lavando cachorros, uma salinha de 2x2. Vocês viram um avião aqui? Como é que foi? Não vi avião nenhum. E junto com a vereadora, não vi nada. De repente chega uma menina de uns 15 anos com uma bicicletinha preta, nunca vou me esquecer, né, patrão? Jamais vou esquecer. Ela deu um cavalinho de pau maravilhoso que eu queria dar na minha infância e não conseguia. E ela disse assim, eu vi um avião passar aqui. Aquele viu um avião passar gerou uma notícia. E essa notícia se espalhou no Brasil como se avião matasse cachorro. Então, quer dizer, papos como esse, isso aí traz um malefício para o setor absurdo. E o último caso para fechar, Buriti no Maranhão, tá? Nós temos uma fazenda que aplica com avião e do lado tem umas comunidades que moram ali no campo, né, ao redor. Só que entre a produção e essa comunidade tem um monte de árvores enormes, etc. Apareceu um vídeo gigante falando sobre uma contaminação na cabeça de criança. Apareciam manchas brancas na cabeça de crianças. E um vídeo bem montado, com gente profissional mesmo, né? Porque ele emociona, tem música de fundo, assustador, assim, né? Para quem aprecia marketing, comunicação, jornalismo, sabe bem o que eu estou falando. Bom, gerou uma repercussão em toda a mídia brasileira, todos estavam preocupados com isso. Nós ligamos para a Polícia Ambiental, Ministério da Agricultura, Agência de Defesa, ligamos para todos para falar que a situação era complicada. 1 ano depois saiu a análise de tudo que foi feito. Era escabiose, era sarna na cabeça das crianças. Então, quem é que paga por essa reputação das empresas de aviação agrícola? Quem paga por isso, por fazendeiro que tem um avião? Agora está marcado para o resto da vida dele, no sobrenome dele, que ele atacou crianças com um avião. É isso que nós temos que falar no Brasil, a responsabilização do que se fala de um setor tão importante como o agro, que não entrega só comida, entrega para a indústria madeira, para fazer móveis de casa, instrumentos, equipamentos, etc., roupa, tudo. Nós temos tudo que usamos na vida aí, está do nosso lado e vem do agro, né? O quanto isso é sério. E esses mitos, eles precisam terminar, né? Como eu via o presidente falar há pouco numa entrevista, né? Perde 70% do que se aplica. Imagina, o Hopper de 802 vai 100 mil, perde 70 mil, isso é 420 mil por semana, isso é 9 milhões por mês. Perderia um avião por mês se jogasse 70% fora. Então tem coisas que não fazem sentido ambientalmente, socialmente pelo impacto econômico e principalmente pela questão da saúde, da sustentabilidade econômica, social e ambiental. Excelente. E eu adiciono à tua fala, Júnior, a questão da responsabilidade que é empregada a quem faz a aplicação, né? E eu convido quem está nos ouvindo aqui
Aí lá no episódio 192, no bate-papo com o Gabriel, a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre todo o trabalho que é preciso fazer, todas as exigências que precisam ser cumpridas para que você possa pilotar uma aeronave agrícola, para que você possa realizar uma aplicação, né? Então, assim, tem toda uma responsabilidade imputada aí, e a responsabilização para quem também prejudica a imagem de um setor sem a real prova, isso também precisa ser colocado em xeque. Em algum momento temos que pensar isso. Tem algumas questões no STF, algumas ações específicas. Agora os povos indígenas entraram com uma ação específica chamada ADO 92, dizendo que o Estado não está se regulando a atividade. Ora, nós temos um decreto federal desde 69, nós temos a regulamentação em 82, ora, nós temos a instrução normativa de 2008 que obriga a entregar tudo que você faz e aplica, tem que assinar, mostrar. Todo dia 15 ao Ministério da Agricultura, quer dizer, tudo é rastreável. Quero ver um setor no Brasil tão rastreável quanto a aviação agrícola. Então, eu acho que está na hora de fazer justiça por um setor que trabalha tanto e entrega tanto para o país. Eu não sei se um dia vai terminar isso, porque a gente vive sim uma polarização no país e no mundo, né? Mas cabe a nós aí fazer a nossa parte, cada um de nós que está ouvindo podcast, falar, conversar, dizer, não, eu ouvi, eu sei. Quer dizer, a comunicação, você domina isso, né? Você sabe bem que ela não é feita de um dia para o outro, mas de uma permanente e constante fala de uma mesma coisa que é certa, considerada positiva pela sustentabilidade que entrega. E eu acho que a fala tem que ser constante, independente de estar respondendo algo, né? A fala tem que ser, inclusive, não só reativa, né? Mas ser logo a proativa, de falar sempre do setor, explicar, elucidar, e nada melhor do que as informações bem estudadas, como que você mencionou aqui. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Vamos caminhando aqui para a reta final. Sei que vocês estão na correria, né? Aliás, quero agradecer a toda a equipe do Sindai que está aqui em Cuiabá, né? Tanto a Grazi, o Castor da Comunicação, a presidente, né? O Ana Almeida, que esteve conosco no estúdio rural do Canal Rural, também falando sobre a realidade do setor agora, além de você aqui que está cedendo esse tempo também para dividir esse conhecimento com a gente. E aí, Júnior, que eu queria pedir para que você fale um pouquinho, né? Aproveitando essa vinda aqui, do congresso que teremos já em agosto, né? O congresso que vai tratar dos principais assuntos do setor. Patrônio, o Congresso é a cara da frota que está crescendo, né? O Congresso não para de crescer, isso é extremamente positivo. Ano passado, 2 governadores estiveram presentes, senadores, deputados estaduais, federais, mais de 4.800 pessoas, é o maior número histórico para o país e para o mundo, porque ano passado, já fazem 4 anos que eu vou aos Estados Unidos, no Congresso americano. Lá 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, aqui passa de 4.800 pessoas, 12 países, o Canadá vem para cá, Estados Unidos vem para cá, os fabricantes de aviões, de turbina, vem tudo para cá. Nós temos Guatemala, Bolívia, Argentina, que tem a 3ª maior frota do mundo. Quer dizer, é um absurdo positivo que está crescendo o Congresso. Nós temos mais de 220 marcas aqui no nosso Congresso, já participaram no passado e esse ano também estão consolidando. O Congresso tem entregado um resultado muito positivo para quem vai. Quer dizer, tudo que é equipamento, DGPS, comportas para combate a incêndios florestais, que ano passado foram mais de 40 milhões de litros lançados para combater fogo no país. Quer dizer, capacitação é enorme. Eu costumo separar sempre em 4 pilares. Network é ali, porque é o maior congresso do mundo. Nós temos a questão de tecnologia, que tudo que é de ponta está lá. Vai ter um avião autônomo americano lá da Califórnia conosco também, já marcaram. Nós temos a questão de conhecimento, que acontece o congresso científico, onde é premiado as pessoas para estar ali, para apresentar seus trabalhos, mas também é vistoriado pelos maiores técnicos do país. E aí, para fechar, tem business, tem negócio. Ano passado foram bilhões de negócios em venda de aeronaves e equipamentos. O cara largava o dinheiro na mesa, tenho 10 milhões aqui para comprar um avião, te entregava em 2 anos só, porque a venda é constante, né? Eu vi que deu uma estremecida nesse aspecto, tem mudanças, como falamos, né, mudanças econômicas, mas esse reflexo do crescimento do setor no Brasil, ele acontece ali no Congresso, né, que vai ser em Santo Antônio Le Verger, aqui no estado do Mato Grosso, nos dias 19, 20 e 21 de agosto. É um marco importante para o setor. Talvez tenhamos aqui o maior congresso do mundo de novo, né? Eu acredito muito nisso, porque a gente está vendo mobilização de regiões que não iam, né? Olha só. Tá assustando. O norte do país está vindo. Quer dizer, o norte está para crescer aí mais de 7% da sua produção agrícola. Eles estão vindo com tudo. O Acre cresceu. Nós temos aviões no Amazonas, Roraima
vão vir tudo para cá, vão se reunir aqui. Quer dizer, o cérebro da aviação agrícola brasileira e parte da aviação agrícola mundial, porque a FIARCA vai vir. Semana que vem estou na Argentina, palestrando em Buenos Aires. Eles já querem saber como é que é o nosso congresso, como é que vai ser, eles querem vir para cá. Só. Sucesso total. Sucesso total. Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, de 19 a 21 de agosto, no aeroporto de Santo Antônio, lá em Santo Antônio do Leverger. Para a gente fechar aqui, Júnior, a gente tem 3 perguntinhas que são tradicionalíssimas no podcast, tá? A primeira é: qual a pergunta que você, Cláudio Júnior Oliveira, gostaria de responder um dia que não te fizeram? Primeiro que essa resposta é de $1 milhão, né? Porque eu sou uma pessoa que me questiono muito. Questiono sobre tudo e todos e nunca pensei tipo de pergunta que poderia ser feita, que nunca foi feita para mim, né? Eu diria que eu teria que pensar um pouco mais. O que você gostaria que lhe perguntassem, então? Vamos lá. Pode ser lá na frente, tá? Futurologia, joga lá na frente. Se tiver já nos cabelinhos branquinhos aí... Onde é que você gostaria de fechar a sua vida, a sua jornada, né? Tem a resposta? Tenho. Aonde eu estiver com a pessoa que eu amo. Pode ser em qualquer lugar, desde que eu esteja com quem eu amo. Isso é importante. Isso é importante que isso fala de base, né? Isso fala de família, isso é fundamental. Apesar de que gosto de Nova York, gosto de Alagoas, gosto da Europa. Pode escolher um lugar bom também, né? Pode. Gosto da Califórnia, gosto demais, né? Se for um lugar muito bem agradável, melhor ainda, né? Subir a Califórnia inteira, aquilo é uma maravilha, mas se não tá com quem a gente ama, cara... Não resolve, né? Esquece. Não adianta de nada, concordo com você. Muito bom. Uma curiosidade sobre você. Sou músico. Gravei 2 CDs musicais, 24 composições que escrevi. Viajei por tudo que é lugar, até para a Europa tocando. Na minha juventude, toquei para 6 mil jovens, eu tocava na igreja, ministrava cânticos na igreja, né? Juntamos 6 mil jovens. Essa é uma curiosidade que gosto muito de relatar, que dei um pause nessa vida, né? Porque e você tocava o quê? Eu praticamente toco todos, né? Toco teclado, bateria, baixo, guitarra, mas o meu instrumento base foi... Eu comecei com trompete, 7 anos de idade, tocava trompete em banda marcial, servi o exército. Mas eu usei o teclado porque precisava cantar, né? Precisava fazer ali. Então, acabei entrando nessa vida da música, sou apaixonado por ela. Até hoje ainda faço aula de canto para poder continuar. Mas entrei no mestrado, aí deu uma apertada, porque o mestrado suga bastante. Que legal, mas é um hábito que é sensacional, né? Que é música, tocar, continuar tocando. Muito legal. E para fechar aqui, as pessoas quiserem te encontrar, entrar em contato contigo, você está nas redes sociais, como te acham aí? Tô no Instagram, eu acho que é um caminho bom pra caramba aí, Cláudio Júnior _, aquele tracinho lá embaixo, economista. Cláudio Júnior _ economista. Vai me encontrar. Tem uma empresa de consultoria, mas não sei se seria o caso aqui. Você pode entrar em sindag.org.br, você vai me achar lá. Bota Cláudio Júnior, Sindag, Aviação Agrícola, você vai achar. Só não bota a música, que as músicas são antigas, os arranjos são antigos também, dos 2 CDs, tá? Aí eu vou indicar outras coisas para vocês, como Michael Bublé e coisas que eu tô estudando agora, americano. Tô adorando esse jazz americano. Sensacional. Cara, muitíssimo obrigado pelo bate-papo, né? Aproveitamos aqui o tempo que você estava disponível. Muito legal, sempre bacana poder trazer um pouco mais de informação sobre setores tão importantes, né, que compõem o nosso agro e tornam o nosso agro, né, ajudam a tornar nosso agro essa referência mundial que é. Muito obrigado pela participação aqui e que o sucesso e que o Congresso seja um sucesso, né? O sucesso já veio antes aí, que o Congresso seja um sucesso de fato esse ano também. Que bom, está no teu subconsciente. Obrigado, Patrone, pela oportunidade e eu quero te parabenizar por esse trabalho que você faz. Esse trabalho pode, às vezes, parecer simples, né, pelo teu cotidiano, que é essa tua vida de comunicador, mas o agro precisa. E eu não digo agro. Quando eu vou numa audiência pública defender o setor, eu penso no técnico agrícola que está se formando e não vai ter trabalho, porque estão dizendo que ele faz a coisa errada e ele não faz. Eu lembro daquela família, de um pai, de uma mãe, que está sofrendo, que vai ser demitida de uma usina e de alguma empresa, porque falaram mal do setor. Então o que você faz aqui é muito mais do que comunicação, é salvar empregos, é salvar trabalho, é salvar PIB do país. Então, vou dizer sempre para você, nunca pare de fazer isso, porque esse trabalho que você faz ele é extremamente significativo para o país e para todos nós que ouvimos ele, né, e que podemos ter a honra de sentar aqui contigo e bater esse baita papo super informal, bom pra caramba. Muito obrigado. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos.
E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.